Nós começamos agora o estudo de radiação. Para entender primeiro a definição de radiação, a gente pode dar uma olhada nos campos de uma carga pontual que são obtidos a partir daqueles potenciais de Lina-Wittier. Potenciais de Lina-Wittier são os potenciais retardados adaptados ou calculados para o movimento arbitrário de uma carga pontual Q. A partir da definição de campos em termos de potenciais, nós chegamos nesses campos que estão escritos aí. Aqui tem um vetor U, que é definido dessa maneira, né? Aí a gente consegue uma fórmula menor em termos desse U. O R, com essa perna puxada aqui, é a distância do observador à carga em movimento, né? Então o vetor R é o vetor que com essa perna puxada aqui, é o vetor R do observador menos o vetor W, que dá a trajetória parametrizada pelo tempo retardado da carga Q. E quais características aqui são importantes que vão nos levar à definição de radiação? Aqui o campo elétrico tem dois termos. Um deles, o primeiro, cai com 1 sobre R2, assim como o campo eletrostático. Para ver isso, basta ver que o U não introduz nenhum R aqui. Aqui então tem o R ao cubo e R no numerador, então é 1 sobre R2. No entanto, o segundo termo, ele tem um R, um fator R no numerador a mais, que faz com que ele caia como 1 sobre R. Então eu tenho uma contribuição que é um campo de velocidade, um campo colombiano modificado, generalizado, que cai com R2. E um campo que eu vou chamar de campo de aceleração e mais tarde de campo de radiação, que é o campo que cai mais lentamente, ele cai com 1 sobre R. O B segue essas mesmas características, porque pode ser escrito em termos de um R unitário, que é uma perna puxada aqui, e o vetor E. Então ele carrega essas mesmas propriedades que nós vimos para o E. Então, para definir radiação, a gente primeiro rever esse conceito de potência, energia por unidade de tempo, que chega a um certo observador. Para isso, eu considero a fonte se movendo numa região limitada do espaço, e em torno dessa fonte eu construo uma esfera de raio R. Em algum ponto dessa esfera eu posiciono o meu observador. Então, a potência vista em qualquer na superfície dessa esfera, eu vou chamar de PR, e ela vai ser então a integral do vetor de Point na área. O vetor de Point, lembre, é dado pelo produto vetorial do E com B. Então aqui eu tenho E vec B escalar dA. Eu vou definir a potência de radiação como limite dessa quantidade, que é a potência, que chega na superfície de uma esfera com raio R, quando esse R tende a infinito. Então eu posiciono o observador lá no infinito. Chega energia por unidade de tempo nele? Se chega, eu chamo isso de contribuição da radiação para essa potência. Essa é a radiação, é a potência da radiação. Tá? Aí essas características que nós analisamos aqui tornam-se muito importantes. Pelo seguinte, os termos de E e B que caem com 1 sobre R2 não contribuem para isso. Isso porque o E vec B vai cair com 1 sobre R4. E a área cresce com R2. Então essa integral ela cai com 1 sobre R2. E por isso ela dá contribuição nula quando R tende a infinito. Então aqui eu não tenho contribuição para radiação. Tá? No entanto, eu tenho termos, como nós vimos lá, de E e B, que caem com 1 sobre R. Então o produto vetorial, o vetor de Point, ele vai com 1 sobre R2. E isso sim é capaz de levar a contribuições finitas no infinito, porque a área cresce com R2. Então isso não é uma coisa que vai a zero. É como se eu estivesse vendo o movimento das cargas como dando origem a dois campos. Um campo que acompanha a partícula, é o campo de velocidade generalizado, que cai com R2, e um campo que se desprende da carga e chega ao infinito, contribuindo para a energia por unidade de tempo medida lá. Esses seriam os campos de radiação,
que dá origem então a essa potência de radiação. Nossa tarefa então é calcular esses campos de radiação e tentar descobrir qual que é a característica angular deles, né? Quer dizer, se eu posiciono o observador num R lá muito grande, indo para o infinito, mas em diferentes orientações em torno da carga em movimento, o que eu vou observar como característica angular da radiação? Então essa vai ser uma pergunta que a gente vai fazer. Para começar a respondê-la, nós vamos fazer tipo uma expansão multipolar da radiação, coletando termos mais importantes e analisando eles em primeiro lugar. Isso dá origem à chamada radiação de dipolo elétrico, que é a que a gente vai estudar agora. Então, o ponto de partida para estudar isso é a expressão dos potenciais retardados. Vou escrever aqui o caso do potencial V e a gente deixa para analisar em seguida o potencial A. Então, eu tenho o movimento da carga que se dá na região R', né, localizada no elemento de volume D tal linha, e no tempo, que é um tempo retardado, então T menos R sobre C, dividido pelo módulo de R menos R' de tal linha. Como eu tenho um observador muito longe, eu vou fazer expansões nesse módulo de R menos R'. E aparece no denominador e aparece no argumento da densidade de carga na parte temporal. Então, para fazer isso, eu escrevo o módulo de R menos R' como um meio, né, de R menos R' vezes R menos R', que dá R2 mais R'2 menos duas vezes R escalar R' elevado a 1 meio. Como R vai ser minha escala grande, né, eu vou pôr em evidência, colocando R2 em evidência, ele sai como R. E aqui eu vou ficar com 1 menos, vou pegar esse termo aqui primeiro, eu vou ter 2R escalar R' sobre R2 mais R'2 sobre R2 elevado a 1 meio. Então aqui eu vou usar uma expansão que é do 1 menos uma quantidade pequena, que eu vou chamar de epsilon, elevado a 1 meio. Isso é aproximadamente 1 menos epsilon sobre 2, se eu trunco em primeira ordem na quantidade pequena epsilon. Epsilon pode ser a soma desses dois termos, e aqui eu vou reter só a primeira ordem R', então esse aqui eu já não vou nem considerar. Sendo assim, o módulo de R menos R' vai passar a ser escrito aproximadamente como R, né, que multiplica 1, né, que é isso aqui, menos o epsilon sobre 2, que vai ser então menos, vamos considerar o epsilon daqui para cá, né, vai ser, o 2 corta com 2, um desses R's eu vou construir um unitário com ele, então eu vou ter R escalar R' sobre R. Tá? Então isso aqui, né, é a mesma coisa passando um R para frente, para dentro do parênteses, R menos R unitário escalar R'. Então essa é uma primeira expansão que eu vou fazer. Ela tem uma interpretação geométrica imediata, né, colocando um R' aqui numa certa região, um R bem longe. O R menos R' é esse vetor aqui. Aí geometricamente a gente pode ver que realmente essa expressão faz sentido. O módulo de R menos R' é esse módulo aqui do R todo, descontado essa pequena parte aqui, que vem a ser a projeção do R' sobre um unitário na direção de R, e é o que essa expressão aqui nos diz. Então esse é uma primeira coisa que nós vamos fazer. A segunda é para o denominador, em que eu tenho então esse R menos R'. Então eu faço a mesma coisa, né? Só que agora eu pego esse termo aqui, né, e vou, que é o módulo de R menos R', e inverto ele. Então isso aqui vai ser 1 sobre R, 1 menos 2 R
escalar R' sobre R2 mais R'2 sobre R2 elevado a menos meio. E dessa vez a minha expansão é do 1, então, mais epsilon, né, elevado a menos meio. E isso vai ser escrito, né, aproximadamente como... Vou colocar o menos aqui, já para pegar esse menos aqui. Isso é aproximadamente 1 mais epsilon sobre 2. Truncando em primeira ordem em R'. Então esse termo já não vou considerar. Esse aqui agora é meu epsilon. Tá? Então, com isso eu posso escrever 1 sobre R menos R' aproximadamente como 1 sobre R, que multiplica 1, né, mais epsilon sobre 2. O epsilon é esse aqui, então vai ficar mais R unitário. É com unitário, né? Eu só tenho um R aqui, já tinha tirado, olha. Aqui é vetor, né? O vetor com R é um R unitário. Então vou colocar o unitário aqui, só para ficar já escrito. R unitário escalar R' sobre R. Tá, então, em resumo, né, eu vou ter duas expansões. As duas expansões importantes estão resumidas aqui. Essa aqui eu vou levar como R menos R escalar R', R unitário, e o 1 sobre R menos R' eu vou colocar aproximadamente como 1 sobre R, que multiplica 1 mais R unitário escalar R' sobre R. Daí o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou substituir no meu potencial. Então eu vou ter lá no potencial, em primeiro lugar, a densidade de carga, na qual aparece via tempo retardado o R menos R'. Então isso aqui vai passar a ser escrito como um ρ de R', né? Veja aqui, ó, T menos R sobre C, menos menos é mais, R unitário escalar R' sobre C. É isso aqui. Tá? R' é a nossa parte pequena. Né? Então isso justifica eu pensar nessa expressão como um ρ de R', um certo T0 mais ΔT. Onde eu identifico o T0 como sendo T menos R sobre C e o ΔT como sendo o R unitário escalar R' sobre C. Então esse é o meu T0 mais ΔT. E aí eu proponho uma expansão na parte temporal que vai ser escrita assim, como uma série de Taylor. Então isso aqui vai ser um ρ de R' T0 mais um dρ dt avaliado em T0 vezes ΔT. Mais termos, né, de ordens mais altas envolvem ΔT ao quadrado, etc., que eu não vou considerar, uma vez que o ΔT é da ordem de R', que é onde eu estou parando as minhas expansões. Com isso, então, eu posso escrever o rolinha que eu estou reproduzindo aqui como um ρ de R' T0, então R', T menos R sobre C, que é o meu T0, mais um dρ dt avaliado em T0, ou seja, avaliado em T menos R sobre C, vezes ΔT, que é R escalar R' sobre C. Os outros termos eu já não vou considerar mais. Tá? Então, com isso, né, e com esse 1 sobre R que vai entrar multiplicando, né, uma vez que ele está aqui no denominador, eu vou ter o meu potencial retardado escrito como 1 sobre 4πε0, a integral do ρ de R' T menos R sobre C mais um dρ dt
T menos R sobre C vezes R unitário escalar R' sobre C. Aí eu tenho então 1 sobre R, que vai ficar aqui. Isso vai poder sair da integral. E o resto do 1 sobre R, que é 1 mais R escalar R' sobre R de tal linha. Vamos verificar essa fórmula. Está aqui, ó, 1 mais R escalar R' sobre R. 1 sobre R. Essa é a expressão que nós temos. O que a gente faz agora é coletar os termos, pensando aqui que eu tenho um produto do ρ com 1, eu tenho um produto do ρ com esse segundo termo, que é a primeira ordem R' ainda. Depois eu tenho o produto do termo em dρ dt com 1, que é a primeira ordem R', e o quarto eu não preciso considerar, porque eu vou ter R', que é a segunda ordem R'. Tá? Então isso aqui eu posso escrever como 1 sobre 4πε0. Vou considerar só esses primeiros três termos que eu falei. O R que sai da integral fica aqui. E aí dentro do colchete eu ponho os termos que vão sobreviver. Primeiro é a integral do ρ de R' T menos R sobre C. Esse é o produto que eu estou fazendo deste com este aqui, que é 1. De tal linha, e eu acabei com ele. O segundo vai ser este termo do ρ com esse segunda parte aqui. Aqui eu tenho um R escalar R' sobre R. Então eu vou ter aqui um R unitário sobre R, que vai ficar aqui e pode sair da integral. Escalar a integral, que vai ser em R', produto escalar, então está aqui certinho, ρ de R' T menos R sobre C, de tal linha. Mas eu vou ter um outro termo agora, então já pus este com este aqui também. Agora eu vou pôr esse em dρ dt com 1 aqui de novo. Tá? Então eu vou ter, ainda dentro do colchete, um R unitário que vai ficar aqui sobre C, né? Escalar, a derivada no tempo eu posso pôr para fora, sai como uma derivada total, e a integral vai aparecer então como uma integral sobre o R' que está aqui, o ρ de R', esse ρ aqui, ó, ρ' de T menos R sobre C. Notem que quando a derivada temporal entrar aqui, ela vai achar apenas o ρ, que é o que depende do tempo. Aí eu vou ter o dρ dt como eu tinha determinado, de tal linha. Aí eu vou fechar o colchete, porque o outro termo eu já estou jogando fora, porque é da ordem de R' ao quadrado, e eu não vou mantê-lo na minha conta. Tá? Agora é só a gente analisar cada um desses termos separadamente, e para analisar, a gente percebe que apareceu nessa integral e nessa integral o chamado momento de dipolo elétrico, definido como uma integral na região da fonte de R', ρ de R' de tal linha. Essa é a definição do momento de dipolo elétrico. Aqui ele é avaliado em T menos R sobre C. Então, eu posso escrever a minha expressão do potencial retardado como 1 sobre 4πε0. Aí eu vou passar aqui, olha, quem que é essa integral? Essa integral é a integral da densidade de carga. A integral da densidade de carga no volume é a carga Q. A gente não tem nenhum fator de correção aqui, porque o argumento temporal não envolve R'. Então é diferente daquela situação anterior, quando nós estudamos os potenciais de Lina-Wittge. Aqui a integral é feita diretamente da Q, a carga total sobre R, que eu estou passando aqui para dentro agora. Esse é o primeiro termo. O segundo termo, eu tenho um R unitário, escalar o momento de dipolo elétrico, P, avaliado em T menos R sobre C, que é o argumento dele, dividido por R. Só que aqui vai ser dividido por R2, porque eu tenho dois fatores R. Mas o último termo, finalmente, é um R unitário, escalar a derivada no tempo dp dt, avaliada também em T menos R sobre C,
dividido por R vezes C. Tá? Então vamos analisar cada termo separadamente. O primeiro termo é independente do tempo, né? Então ele não vai contribuir para a geração de ondas eletromagnéticas, né? Então eu não vou levá-lo em conta. O segundo termo é um termo que cai com R2, é um termo que cai muito rapidamente, né? Isso vai levar a um campo que cai mais rápido ainda, portanto ele não vai contribuir para a radiação lá no infinito. Quando eu estou lá no infinito, né, posiciono o observador num R bem grande, nessa conta aqui, quem contribui é esse termo aqui. É o termo mais importante da minha conta e eu vou manter apenas ele. Tá? Então, com isso, eu chego no potencial V de RT, que é escrito como 1 sobre 4 πε0 R escalar P ponto é essa derivada do tempo, avaliada em T menos R sobre C, dividido por RC. Esse é o meu potencial V retardado, para o caso do dipolo elétrico. Tá? Então vamos fazer uma análise semelhante para o potencial vetorial A. Ela é bem mais simples, uma vez que a gente já pode aproveitar vários desses resultados, como nós vamos ver. Então, para o potencial vetorial A, a expressão do potencial retardado é μ0 sobre 4π, a integral de J de R' T menos módulo de R menos R' sobre C, dividido por R menos R'. Vou tentar fazer essa integral agora. Então, para fazer isso, né, eu vou fazer as expansões, né, como a gente já tinha feito, né, já vou aproveitar o resultado para escrever isso aproximadamente como μ0 sobre 4π. 1 sobre R é o primeiro termo dessa expansão, nós vamos ver que a gente só precisa dele, eu vou justificar isso daqui a pouquinho. Aqui vai ser a integral do J, que multiplica, que está nos argumentos de R', T menos R sobre C de tal linha. Então, o que eu fiz com os outros termos da expansão? O outro termo da expansão do denominador envolvia um R'. E como a gente vai ver, o J já é a primeira ordem R'. Então, o produto daria segunda ordem R', eu não preciso considerá-lo. Da mesma forma, o outro termo que vai vir da expansão do argumento do temporal aqui vai envolver um R'. E o J já é da ordem de R'. Então, daria segunda ordem R'. Então, em primeira ordem R', para ficar consistente com o que eu já fiz antes, eu preciso reter apenas esse termo. E qual o valor dessa integral? Então, para avaliar essa integral, vamos avaliar primeiro essa quantidade aqui, ó, que vai ser importante para a gente. Vamos supor que eu tenha isso aqui, x, variável x, vezes j. Eu pego a divergência disso e integro um certo volume. Ora, para fazer isso, eu uso um teorema, uma regra de produto, né, que me diz que isso é x divergência de j integrado no volume, mais o j gradiente de x integrado no volume. Seguimos em frente com essa identidade que a gente está construindo. Aqui eu tenho o x divergência de j de tal, mais essa gradiente de x a gente pode fazer, né? Isso é dx na direção y, mais dx dy na direção j, mais dx dz na direção k. Ora, como x, y e z são variáveis independentes, sobra apenas dx na direção y, que vale o vetor unitário y. Então, isso é j escalar y, é um produto escalar, de tal. E então, isso aqui vai ser integral em v de x, divergência de j, de tal, mais a integral do jx, que é o produto escalar do j com o unitário y, integrado em de tal. Olha, isso dá um caminho bom para a gente resolver essa integral que nós tínhamos, porque eu tenho a integral do j, vetor, que é a integral do jx, jy, jz. E aqui eu vejo um caminho para calcular a integral dessas componentes, né, usando essa identidade. Então eu escrevo aqui que a integral do jx de tal vai ser igual ao lado esquerdo, que é a integral da divergência de x, j,
d tal, menos essa integral, que é x divergência de j d tal. Essa integral eu posso passar para uma integral de superfície, usando o teorema da divergência, a superfície que delimita esse volume V, e considerando fontes localizadas, eu posso fazer a superfície grande o suficiente e mostrar que essa integral é zero. Então eu tenho aqui a fonte variando, que eu integro nessa superfície onde o J é igual a zero. Então isso aqui é zero. E eu fico então só com uma integral, só que a divergência de J eu sei calcular pela equação de continuidade. A divergência de J é menos d rho dt. Então aqui eu tenho a integral de x d rho dt d tal. Ora, essa integral eu posso colocar a derivada para fora, eu vou ficar d dt de x rho d tal. E aqui a gente reconhece a componente x no momento de dipolo elétrico novamente, que é o que eu tinha definido aqui. Componente x disso aqui está aqui. Então isso aqui vai ser um dpx dt. Ora, o que eu mostrei então é que a integral de j d tal vale dp dt. E aqui a gente justifica aquele passo de antes, claramente P da ordem 1 em R'. Então J aqui, essa integral já é a ordem 1 em R', aqueles termos que eu não considerei, realmente eu não precisava considerar. Com isso, o meu A fica escrito como μ0 sobre 4π, P ponto, avaliado em T menos R sobre C, que era o argumento temporal, sobre R. Então é exatamente essa integral aqui, μ0 sobre 4π1 sobre R, e essa integral que eu acabei de calcular e deu dp dt para a componente x, então vale para todas as componentes. Então esse é meu A, que eu vou usar com o decaimento correto para dar campos de radiação que vão levar a contribuições para a radiação, como a gente vai ver no exemplo do próximo slide, no próximo vídeo. Aqui eu tenho A e tenho V em destaque aqui. São as equações que nós vamos começar a usar para calcular a característica angular dos campos de radiação. Então esses são os potenciais que dão a contribuição do dipolo elétrico para a radiação, como a gente vai ver em seguida.